Bom, aqui é meu cantinho, minha casa. Esse aqui é minha estantezinha. Ali em cima eu tenho um pequeno altar, né? Que eu gosto muito. E aqui é os livros espirituais que eu mais gosto, assim. Tem muito livro da editora, da editora Pensamento, tem muita coisa importante. Eu tenho mais, está guardado em outros cantos aqui. Esses aqui são alguns que eu gosto de usar, alguns de numerologia, gosto muito de cristal, esse livro é muito legal, sabe? Quem tá afim de estudar cristal, a chave do cristal é muito legal, porque aqui traz muitos exercícios, traz as pedras, traz ensinamentos. Quem quer lidar com a magia branca, quem quer fazer rituais, quem quer meditação para boa sorte, esse livro ele é muito legal, tá? Esse livro aqui, ele está em espanhol, tá? É o Tarô Egípcio, tá? Ele está em espanhol. É muito interessante também. Eu gosto muito. Infelizmente, o Tarô Egípcio ele é um livro que eu estudo, mas eu não consigo jogar o tarô egípcio. Infelizmente, para mim, é muito pesado. Provavelmente porque eu tive uma encarnação no Egito e eu devo ter sofrido muito. Mas tudo que está relacionado ao Egito, que eu tento me aproximar, é meio complicado. Então eu não consigo muito ler o tarô egípcio. Eu leio muito bem o mitológico, o de Marcelle e outros tarôs, mas esse aqui... Mas eu tenho ele e eu leio o livro até para entender a cultura, né? Outro livro importante, esse aqui. Dimensão do Ser. Reflexões sobre os planetas. Esse aqui é de uma grande astróloga, Maria Eugênia de Castro. Quem estuda astrologia sabe a importância que essa pessoa tem. Tá? É um livro muito legal, ele traz muita coisa, ele fala sobre família, ele divide tudo, ele fala sobre planeta. Então é um livro que eu gosto de estar sempre lendo, porque na linguagem dela ela fala muito bem sobre Saturno, sobre Júpiter, sobre Urano, sobre Plutão, principalmente Netuno. Netuno é o planeta da magia pesada, né? Eu sinto. Então, todo mundo que vai olhar a casa 12 fica assustadinho. Então, ela traz um olhar muito bonitinho. Então, esse é um livro que eu não abro mão. Tá? Outros livros, olha, eu tenho muito trabalho, muito livro aqui sobre florais. Tá? De Bach, esse eu amo, adoro os florais da Califórnia. E os florais da Califórnia, eles são muito especializados. Tem duas essências florais para as pessoas que tomaram fora, que estão tristes, que perderam alguma coisa. Esse floral ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E eu gosto muito. Minha flor preferida é a margarida, né? Então, ele já me conquistou pela capa. Quando você olha o conteúdo dele, né? Eu vou até mostrar. Vou até mostrar os florais que são feitos das flores da Califórnia. Olha que coisa mais linda, tá? Olha que coisa mais linda. Todos esses florais são da Califórnia e são muito bonitos. Eles curam para quem tem dor na alma, para quem tem dor no coração. Olha que lindos. Todas as flores da Califórnia que se transformaram nos remédios florais da Califórnia, né? Gosto muito desse livro aqui. Aqui é um poeta português que eu também gosto, que, aliás, o livro não é meu, preciso devolver. Mas é lindo esse livro. Esse livro também eu ganhei, eu gosto muito. É um livro sobre o fluir da felicidade, uma aventura sobre os passos a passos santos, né? Para quem quer ser terapeuta, para quem quer olhar para o mundo, é um livro gostosíssimo de ler. Esse aqui é um curso que eu fiz de Enneagrama, que eu não uso muito, tá? O problema de eu estudar números é que eu sempre volto para o que eu mais gosto, que é o triângulo divino, né? Que é a numerologia que eu trabalho. Se vocês olharem, vocês vão ver aqui que tem um triângulo, né? Então, só essa numerologia, ela trabalha até o número 78, que é equivalente às cartas do tarô. Então,
começa aqui, 0 a 9, 9 a 18, 18 a 27. A primeira fase, juventude. A segunda fase começa aqui, 54, 50, 27, 28 e vai até o 54. A fase da força. A terceira fase, sabedoria, começa no 55 e vai até 81. Quando chega a 81 anos, você tem 3 caminhos. Ou tu desencarna, porque resolveu toda a sua historinha aqui, ou você continua vivo, porque você ama a vida, quer ficar, é muito inteligente e fica ensinando sabedorias, feito o Carlos Drummond, que viveu muito, Carlos Drummond de Andrade, Dercy Gonçalves e tantos outros gênios, tantas outras pessoas. Ou você regride e volta para essa linha dos 0 aos 9 anos e passa a usar fraldão, depender dos outros, porque você ainda tem que resgatar alguma coisa através dessa parada, né? Então eu acho muito inteligente essa forma de lidar. E através daqui é que eu desenvolvo todo o... Então esse livro, ele foi um achado para mim. Então você que se interessa por espiritualidade é fundamental. Existem vários outros tipos, né? Então por isso que normalmente quando as pessoas vêm conversar comigo sobre cabala, eu já estudei essas coisas, mas esse me interessa, porque ao longo dos meus anos todos de trabalho, eu consegui chegar nas pessoas através disso aqui, Hoje, esse livro, ele é só uma referência para mim, porque a prática do dia a dia fez me entender como esses números funcionavam. Então, ele é uma referência, e hoje eu posso dizer que eu também tenho um lado autodidata a partir desse livro, que eu fui desenvolvendo com o meu caminho, tá? Aqui eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito, as pílulas para respirar da minha amiga, que fica aqui também, manual de linguística, que eu também curto isso, estou estudando, o tarô do Oslo, que também é legal, né? E eu tenho algumas biografias, tal. Esses livros eu adoro, os florais de Bach, Astrologia e os Remédios Florais de Bach, os números. Esse livro é muito, muito antigo. Ele é muito, muito antigo. O primeiro prefácio dele é 1890. É um livro de números também, que também me ajudou muito. Outro livro de numerologia que me ajudou muito, deixa eu ver se eu acho aqui com facilidade, ou se está em outro lugar. Talvez eu não vá... tá aqui. Esse aqui é um clássico, A Magia dos Números ao Seu Alcance. Aqui é o método de Pitágoras, que eu também uso algumas coisas assim, embora eu tenha ido mais para isso. Então, esse livro foi muito importante. Esse já é até o primeiro que eu tenho, o terceiro que eu tenho. Esse daqui ele ensina uma coisa que eu gosto de usar às vezes, que é isso aqui, a Cabala Pitágoras. Não confundir com a Cabala judaica, tá? Aqui você vai trabalhando, você consegue chegar em muitos lugares. Eu sempre uso isso, é muito bom, tá? Esse outro livro aqui também foi um guia de numerologia muito bom, tá? Agora, esse livro aqui, Ritual da Magia Divina, os Salmos de Davi e suas virtudes. É um livro legal para você que quer entender salmos, que gosta, tal. É interessante. Esse livro aqui é da Marion, que é uma grande astróloga, ela é chamada de a velha só. Aqui é um curso básico, são 3 livros, eu tenho os 3. Quem lê consegue montar o próprio mapa, tá? E aí, vamos lá. Eu tenho o Jung também, que fala sobre os sonhos, que eu gosto de ler, que eu misturo um pouco as coisas, né? Esse livro, O Caminho das Pedras, também é muito legal, tá? Manual de Astrologia. Esse livro, Técnicas de Regressão da Mente. Eu fiz um curso de Dianética, mas eu nunca quis trabalhar com regressão, porque eu acho o seguinte, para você trabalhar com regressão, você tem que estar muito, mas muito, muito, muito preparado. Sabe? E eu não estou falando só de ter formação, de ter pós-graduação, não é só sobre isso, não. Porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Às vezes a pessoa tem um sofrimento e ela vai, e ela volta pior. Se você não tiver na mão de alguém que saiba acolher essa dor e transformar essa dor, e a pessoa está preparada para lidar com essa dor, ela pode correr um certo risco de piorar.
Isso é uma coisa que eu ainda respeito quem tem esse preparo, quem consegue fazer isso, mas eu ainda não, eu ainda acho muito arriscado, porque como eu levo muito a sério essa questão de cuidar da energia do outro, de olhar para o outro, de aconselhar o outro, então são coisas que um terapeuta holístico tem que parar e tem que pensar, sabe? Essa responsabilidade eu acho muito importante, né? Esse livro, Astrologia e Suas Vidas Passadas, é muito legal. Esse livro, Flores da Terra, eu gosto muito, é o repertório de todos os florais que existe no mundo. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, existe todos esses aqui, no mundo inteiro, tá? Parte de um princípio que o Dr. Edward Bailey criou o floral na Inglaterra, o primeiro. A partir daí se desenvolveu que se o floral que é europeu da Inglaterra cura, os que nascerem na sua própria região pode curar. Aí começaram a desenvolver várias linhas de florais, tá? Então isso é importante. Esse livro aqui da Virginia Woolf, ele não é um livro espiritual, mas ele é um livro espiritual. Então, se você quer uma boa história, foi através desse livro que foi baseado o filme As Horas, tá? É quando ela estava escrevendo esse livro. Provavelmente foi o último livro dela. Eu gosto muito, muito desse livro e ele tem um conteúdo muito, muito espiritual. Extremamente espiritual. Então, esse aqui, do Rubens Saraceno, é um rapaz de Umbanda que morreu e tal. Eu fui conhecer o trabalho dele, né? Ele morreu precocemente, parece que ele teve um câncer e tal. Eu lembro que muitos clientes meus fizeram muito curso com ele e tal. Ele lidava com magia, com magia da vela branca, umas coisas assim. Eu li algumas coisas dele, tá? Agora vamos ver aqui. Isso aqui é de um amigo, começo, meio e fim, que eu gosto muito. Esse aqui, eu ganhei esse livro no ano 2000, foi quando eu comecei a minha iniciação com a medicina alvédica, que eu comecei a entender o processo, tá? É um livro muito, muito, muito raro, muito gostoso de ter, tá? Esse livro, O Tempo é uma Ilusão, é muito, muito, muito bom também, tá? Florais de Minas também é um livro interessantíssimo. Os Mistérios do Zodíaco, tá? Esse aqui não. Esse aqui, Viagem Astrafísica, é um livro muito simples, tá? Mas é um livro que traz alguma coisa. Agora, esse livro é de uma seita, tá? É de uma seita Rosa Cruz, que eu li para tentar entender, mas eu nunca fui filiado, tá? Esse livro é muito interessante, que é um livro sobre os florais para pessoas que têm distúrbio sexual. É muito bom. É um tratamento também. Esse livro também é bem antigo de numerologia, tá? É bem antigo, é um livro forte que fala coisas muito difíceis. Deixa eu ver se tem o primeiro prefácio dele. 1831. Bem antigo. O rei Salomão, o homem mais rico, né? Descubra seus pontos fortes, coisas assim, né? Mas esse aqui, Tarô Kármico e Numerologia, esses dois eu gosto muito. O Livro dos Sonhos, do Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino, que não é um livro espiritual, diz a lenda que ele escreveu o livro quando ele comeu o cogumelo vermelho do México, que faz todo mundo ficar como Alice no País da Maravilha, ver tudo gigante. Se é verdade, se é mentira, não sabemos. E O Poder dos Cristais, é um livro muito bom também, é um livro que nos ensina muita coisa sobre as pontas e tal, tá? Esse aqui conta a história do Jung, o místico. Aqui é uma autobiografia, só falando do lado religioso dele. Muita gente não sabe, mas os mestres ascensionados, a primeira reunião que teve do São Germain, dos mestres, o Jung estava presente na Inglaterra. É muito forte isso aqui, o livro conta. O livro dos números e tal. Então, aqui eu tenho um pouco de tudo, tá? Esses aqui são muito bons.
Técnicas de Relaxamento e Técnicas de Relaxamento. São livros antigos que a editora Pensamento, infelizmente ela acho que acabou, mas os melhores livros esotéricos do mundo foi feito por ela e com uma qualidade absurda. Este aqui, O Rosto e as Máscaras, é um livro que conta a história do Fernando Pessoa, é um livro que veio de um sebo em Lisboa. E aí tem cartas, tem coisas assim, é maravilhoso, porque, para quem não sabe, ele era um astrólogo, e todos os heterônimos dele, ele fazia um mapa. Né? Quando eu fui na casa dele, lá em Lisboa, quando você entra assim, já tem o mapa dele no chão. E você vai, é todo assim. Tem uma história muito interessante, que a Cecília Meirelles, a grande poetisa, numa época que Fernando Pessoa ainda não era muito famoso, só no meio, ela foi para Lisboa e ela queria conhecê-lo. E ela marcou com ele num bar, numa taverna, né? E numa época que mulher não usava calça comprida, não fumava em público, e ela fazia tudo isso. E ela foi, o marido dela era um diplomata, ele estava lá, ela aproveitou, marcou com ele, e ela ficou lá no bar, e todo mundo olhando para ela com maus olhos e tal, e o Fernando Pessoa não apareceu. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem no hotel que ela estava pedindo desculpa e dizendo que os astros não aconselhavam o encontro naquele dia. É uma história que está no livro 100 anos de Fernando Pessoa, pela editora Globo, que inclusive tem um documentário que vale muito a pena todo mundo ler esse livro comemorativo, tá? Ele deve estar aqui em algum lugar ou deve estar numa das outras estantes que eu tenho. Esse também é muito bom, Numerologia. Aqui é o meu momento de diversão, né? São os livros do Luiz Fernando Veríssimo, são as crônicas dele. Eu gosto muito porque eu vejo espiritualidade em tudo, sabe? Inclusive nisso, né? Esse aqui. Esse aqui é um baralho que eu jogo para algumas pessoas, tá? Que eu jogo para algumas pessoas. É um Cartas Fênix. É um baralho que fala sobre as nossas vidas passadas. É muito legal. É muito legal. Quem quiser e tem curiosidade de conhecer as vidas passadas, esse livro é muito bom. Este aqui é a encarnação de São Germain quando ele foi conde. É muito legal também saber essa vida dele. Tá? Eu gosto muito disso. Né? Ali é o mestre, né? Ali é o mestre São Germain, que está junto com o mestre Jesus, e ali é o trabalho que ele faz do São Germain naquele ali. Tá? Aquele coisa é quando você entra na coisa. Eu trabalho muito com ele, tá? Eu trabalho muito com ele. Deixa eu ver. Ih, tem tanta coisa, gente. Esse aqui. O Evangelho, Essência da Paz. Esse livro é muito, muito bom. Tem um outro aqui de Revolução Solar. Quando você quiser saber como vai ser seu ano, esse livro ajuda bastante. Ele não é perfeito, não, mas ele ajuda. Tá? Esse aqui eu adoro. É um livro espanhol que ensina várias técnicas de exercício pelo olhar espanhol. É muito interessante, né? Eu consegui ler ele em espanhol muito bem, assim, não é difícil não. Então, mesmo que você não fale o espanhol, se você tiver um pouquinho de paciência, você consegue compreender bastante esse livro. Eu gosto muito dele. Vamos ver aqui. Esse aqui, o Tarô dos Orixás. Eu gosto muito de saber as lendas, porque eu uso muita mitologia nas minhas leituras, né? Nas minhas leituras. Deixa eu ver. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Esse aqui eu estou estudando. Esse aqui eu estou estudando. Um dia eu quero jogar muito bem. Esse aqui é muito legal. Olha que interessante. As cartas do sonho, né? Vou ter que abrir.
Deixa eu botar aqui. Quero mostrar as cartas para vocês. Oba, que beleza. Nada como ser derrubado pela cultura, pelo conhecimento, né? Esses livros são muito bem cuidados, viu? Eu limpo um por um. Você vê que não tem pó, né? Olha, as cartas dos sonhos. Olha que trabalho é esse. Olha que trabalho é esse. Vou mostrar algumas. Você vê que tem vários elementos aqui, né? E junto vem essas fichas também, tá? E vem o livro. É muito difícil, é muito interessante. E eu sou um pouquinho perfeccionista em algumas coisas. Então eu estou estudando muito. Agora eu dei uma parada, mas eu vou voltar a estudar eles, porque as pessoas, meus clientes me procuram muito sobre sonho. Eu analiso sonhos para as pessoas através da simbologia, né? Por isso que eu quero me aperfeiçoar muito nesse baralho aqui, para poder um dia a gente só jogar esporadicamente sobre sonhos, sobre isso que eu acho. Sonho para mim o sonho é um lugar que não existe nem tempo nem espaço. O sonho pode ser grande, pequeno, colorido, branco e preto, sabe? A sensação dos sonhos é um negócio extraordinário, que é o nosso caminho sensorial, de quando você sai do corpo e você vai, né? Muita gente, eu devo sair muito, porque às vezes eu volto exausto, devo ter trabalhado a noite inteira aí em alguma causa, né? E, enfim, é sobre isso. Vamos lá. Ah, tem um outro aqui que eu gosto muito. Astrologia da Alma. Nossa, esse livro é de uma sensibilidade, assim. Eu não exerço muito astrologia, embora eu seja astrólogo, mas eu uso muito a astrologia quando eu estou jogando, quando eu estou fazendo numerologia, porque eu consigo entender os ciclos. Por isso que é um lugar onde pelos ciclos, eu consigo acertar bastante acontecimentos para as pessoas, ou o tempo, porque o tempo é um negócio muito difícil para o tarólogo assimilar e falar, uma semana, um mês e tal. Eu acho isso uma bobagem, a questão de tempo. Tá lá, vai acontecer quando tem que acontecer. Às vezes mais rápido, às vezes... depende do meu cliente, né? Por quê? Esse aqui é um livro de runas que eu gosto muito também. Antigamente eu usava muito as runas, né? Então, agora, mas eu tenho livros sobre tudo, tá? Eu tenho livros sobre tudo. Tem as outras estantes também. Eu poderia ficar dias falando sobre livros. Então, se você tem algum interesse, se você quiser saber alguma coisa, pode me escrever, pode me mandar mensagem, que eu sempre tenho uma indicação legal de livros espíritas, livros que não são espíritas. É muito bacana. Deixa eu ver esse aqui. Análise Kármica. Esse livro também é um estudo profundo de uma pessoa, né? Então, tem muitos livros que não... Esse aqui não, esse aqui do Milton, esse aqui. Ah, esse livro é muito bom. Conhecimento do Futuro. Esse livro é maravilhoso. É uma astróloga sensacional também, muito séria, ajudou muita gente. Ana Maria Costa Ribeiro. Esse livro tenho muita gratidão de ter chegado até mim. E esse aqui, Astrologias de Vidas Passadas, também é legal, tá? Também é muito legal. Tem introdução, tem técnicas de relaxamento, tem poesia. Isso aqui é um guia prático de quando eu fiz o curso de Minas, que é bem legal também, sabe? Aqui tem todas as coisas. Esse aqui, o treino é muito bom, sabe? O treino é muito bom. A magia na prática de iniciante. E tem também
Esse livro aqui, Astrologia, os Sete Raios, que eles falam dos mestres ascensionados. Tudo que fala de mestre eu gosto, tá? E esse aqui, olha, é onde eu adquiri a cultura da Índia, sabe? Que é muito legal, tem os desenhos, tem o conteúdo. Isso aqui eu gosto muito, é divertido, é gostoso saber sobre essa cultura, sabe? Como eles recebem as divindades, como eles... É maravilhoso. Olha, gente, eu poderia ficar falando horas aqui, tá? Porque eu tenho mais livros, tá? Isso porque eu fiz uma limpeza um tempo e fiz uma doação, porque cuidar de tudo isso não é fácil para um ser humano só, né? Mas ali eu tenho muita coisa, viu? Tenho livro de mestres, tenho livro de cristais, tenho livro... Eu gosto muito de música brasileira, eu gosto muito de música universal, eu tenho bastante coisa a respeito também. Tudo na vida é espiritualidade. Você tem que saber olhar para aquilo que é espiritualidade, tá bom? Olha, gratidão a todos, viu?